Então, vamos dar continuidade. Começaremos a nossa aula 10, ainda falando sobre creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, mais especificamente sobre a morte e ressurreição de Jesus e a sua nova vinda no fim dos tempos. Então, Deus quis a morte do seu próprio Filho. Então, como diz em João, capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, para nos salvar da morte, Deus entregou-se a uma missão perigosa. Ele introduziu no mundo da morte um medicamento de imortalidade, o seu Filho Jesus Cristo. Como disse Santo Inácio de Antioquia, Pai e Filho estavam indissociavelmente aliados nesta missão, preparados e ansiosos para a tarefa de, por amor, tomarem sobre si o que houvesse de mais extremo em benefício da humanidade. Deus quis realizar um intercâmbio para nos salvar para sempre. Ele quis dar-nos a sua vida eterna para desfrutarmos da sua alegria e quis sofrer a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte, para em tudo estar em comunhão conosco, para nos amar até o fim, para além da morte. A morte de Cristo é da vontade do Pai, mas não é a sua última palavra. Desde que Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte pela sua vida, pela vida em Deus. E o que aconteceu na última ceia? Então, Jesus revelou de três modos o seu amor até o fim. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que está entre nós como aquele que serve. Em segundo lugar, Jesus antecipou simbolicamente o seu sofrimento salvífico, pronunciando sobre os dons do pão e do vinho as palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que será derramado por vós. E dessa forma, ele instituiu a Sagrada Eucaristia. Em terceiro lugar, na última ceia, por fim, dizendo aos apóstolos: fazei isto em memória de mim, fez deles sacerdotes da nova aliança. Então, em certo sentido, segundo Bento XVI, nós podemos dizer que é precisamente a última ceia o ato fundacional da Igreja, porque ele entrega-se a si mesmo e assim cria uma nova comunidade, uma comunidade unida na comunhão com ele próprio. Jesus teve realmente medo da morte no Monte das Oliveiras, na noite antes da sua morte? Porque Jesus foi verdadeiro homem, ele sentiu no Monte das Oliveiras um medo de morte verdadeiramente humano. Jesus teve de lutar com as mesmas forças humanas que todos nós possuímos para aceitar interiormente a vontade do Pai. Na sua hora mais dura, abandonado por todo mundo, até pelos seus amigos, Jesus venceu-se a si mesmo e disse sim: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E daí nós tiramos um grande exemplo de vida. Por muitas vezes nos custa muito fazer a vontade de Deus, mas a gente deve aceitar essa vontade, né? Nós devemos dizer o nosso sim. E por que teve Jesus de nos redimir justamente na cruz? Deus não nos podia ter demonstrado o seu amor de forma mais eficaz que se deixar pregar na cruz, na pessoa do seu Filho. A cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da antiguidade. A título de exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da culpa, nunca deviam ser crucificados.
Portanto, Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade e assim, pelo seu perfeito amor, ele reconduziu o mundo à casa de Deus. E como podemos também nós assumir o sofrimento da nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Os cristãos não devem procurar o sofrimento. Se, porém, são confrontados com o sofrimento inevitável, ele pode ganhar um sentido para eles, caso unam o seu sofrimento ao de Cristo. Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Então, os nossos sofrimentos nós podemos oferecer a Deus e nos unir a Ele no sofrimento da cruz, né? Nós podemos ser corredentores da humanidade com Cristo. Temos de carregar a nossa cruz, não de a arrastar, e temos de a agarrar como um tesouro, não como uma carga. Só pela cruz nos podemos tornar semelhantes a Jesus. Isso quem falou foi François Fenelon, um escritor francês. E realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou o sofrimento humano ao nível de redenção. Por isso, toda pessoa humana, com seu sofrimento, pode tornar-se também participante do sofrimento redentor de Cristo. Como disse João Paulo II, em Salvifici Doloris, nas dores salvíficas, né? Na encíclica Sofrimento Salvífico. E Jesus morreu realmente ou teria ele, porventura, ressuscitado por ter sofrido apenas uma morte aparente? Gente, Jesus morreu realmente na cruz. O seu corpo foi sepultado. E isso é testemunhado por todas as fontes. Segundo João, capítulo 19, versículo 33, os soldados atestaram a morte de Jesus até de forma expressiva. Abriram com uma lança o lado de Jesus morto e viram sangue e água a manar. Diz também o texto que partiram as pernas dos que com ele foram crucificados, uma medida que acelerava o processo de morte e que, como no caso de Jesus, já não era necessário nesse momento, por ele já estar morto. Então, pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? Não. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a vossa fé. Como chegaram os discípulos à fé na ressurreição de Jesus? Então, os discípulos que antes tinham perdido a esperança chegaram à fé na ressurreição de Jesus porque de diferentes formas o viram após a sua morte e falaram com ele. Tiveram, portanto, a experiência de que ele estava vivo. Então, os acontecimentos pascais que tiveram lugar em Jerusalém por volta do ano 30 não são uma história inventada. Impressionados pela morte de Jesus e pela derrota da sua causa comum, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Os discípulos fugiram ou esconderam-se atrás de portas trancadas. Só o encontro com Cristo ressuscitado os libertou desse entorpecimento e os encheu com o espírito e com a fé de que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. E existem provas da ressurreição de Jesus? Bom, em sentido científico, natural, não há provas da ressurreição de Jesus. Há, porém, testemunhos individuais e coletivos muito fortes de um grande número de pessoas que presenciaram os acontecimentos em Jerusalém. Fala-se de mais de 500 pessoas que presenciaram Jesus em Jerusalém. E regressou Jesus através da ressurreição ao estado corporal que tinha durante a sua vida terrena? Não, Jesus passou a ter um corpo glorioso.
O Senhor ressuscitado deixou-se tocar pelos discípulos, comeu com eles e mostrou-lhes as feridas da sua paixão. No entanto, seu corpo já não pertencia mais a este mundo, mas ao âmbito divino do Pai. Cristo ressuscitado, que traz as feridas da crucifixão, não está mais ligado ao espaço e ao tempo. Ele pôde passar através de portas trancadas e aparecer aos seus discípulos em diferentes lugares, e numa forma em que eles não o reconheciam imediatamente. A ressurreição de Cristo não foi, portanto, um regresso à vida terrena, normal, mas a entrada numa nova forma de ser. Sabemos que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. E ali ele apareceu com um corpo glorioso, como que nós teremos quando estivermos no céu. E o que não mudou no mundo com a ressurreição? Agora que a morte já não é mais o fim de tudo, veio ao mundo a alegria e a esperança. Depois de a morte deixar de ter poder sobre Jesus, também já não tem mais poder sobre nós, que pertencemos a Jesus. Um poeta e dramaturgo alemão, Friedrich Schiller, disse: quem tiver ouvido a mensagem pascal não pode mais andar com um rosto trágico, nem levar uma existência de pessoa sem humor, que não tem esperança. E é daí que vem a nossa esperança, né? Dessa vitória sobre a morte de Jesus. Com Jesus, um de nós chegou a Deus e lá permanece para sempre. No seu Filho, Deus está humanamente próximo de nós. Quanto ao mais, Jesus disse no Evangelho segundo São João: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, no Novo Testamento, a ascensão de Cristo ao céu marca o fim de uma especial proximidade do ressuscitado com os seus discípulos, que durou 40 dias. Ao cabo deste tempo, Cristo entra com todo o seu humano ser na glória de Deus. A Sagrada Escritura exprime-o com as metáforas da nuvem e do céu. O ser humano, diz o Papa Bento XVI, encontra lugar em Deus. Jesus Cristo está agora com o Pai, de quem um dia virá para julgar os vivos e os mortos. A ascensão de Jesus ao céu significa que ele não está mais visível na terra, embora esteja presente e disponível. Por que razão Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo? Jesus Cristo é o Senhor do universo e o Senhor da história, porque tudo foi criado para Ele. Todos os homens e as mulheres foram por Ele redimidos e por Ele serão julgados. Ele está sobre nós como o único perante o qual dobramos o joelho em adoração. Ele está conosco como cabeça da sua igreja, na qual o reino de Deus já começou. Ele é anterior a nós como Senhor da história, porque ele subjugou definitivamente os poderes das trevas, fazendo com que os destinos do mundo se cumprissem segundo o plano de Deus. Ele vem ao nosso encontro num dia que não conhecemos para renovar e aperfeiçoar o mundo. A sua proximidade pode ser experimentada, sobretudo na palavra de Deus, na celebração dos sacramentos, no cuidado dos pobres e onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. E como será o fim do mundo? No fim do mundo, Cristo virá para todos visivelmente. As dramáticas convulsões que são anunciadas na Sagrada Escritura, a maldade que se revelará sem dissimulação, as provações e perseguições que testarão a fé de muitos, são apenas o lado escuro da nova realidade. A vitória definitiva de Deus sobre o mal será visível no fim do mundo. A glória, a verdade e a justiça de Deus ressaltarão radiosas. Com a vinda de Cristo,
haverá um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. E agora, para finalizar esse capítulo sobre Jesus Cristo, do Credo, como julgará Cristo o mundo inteiro? Isso é a chamada parousia. Significa o regresso de Cristo para o julgamento final. Jesus não poderá ajudar uma pessoa que não quer saber nada do amor. Ela é que acabará por se julgar. Deus não rejeita nenhuma alma. Ela é que se rejeita a si própria. Cada uma é para si o próprio tribunal. Então, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ficará patente nele o que perante Deus tem consistência ou não. Será na medida da sua vida que ficará a descoberto toda a verdade acerca do ser humano, das coisas, dos pensamentos e dos acontecimentos. E assim ocorrerá esse julgamento final, esse julgamento do mundo inteiro. Terminamos aqui a nossa 10ª aula e terminamos também o 2º capítulo do Credo, com creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Na sequência, passaremos ainda na primeira parte, nos termos de em que cremos, né, ao capítulo 3, creio no Espírito Santo.